Oi, gente. Algumas pessoas têm dito, em tom até de zombaria mesmo, querendo rebaixar o modelo calvinista, o modelo que vê Deus como soberano sobre todas as coisas, que é aquilo que é uma doutrina que nós ensinamos enfaticamente. Algumas pessoas têm dito de forma irresponsável, líderes até evangélicos, dizendo que os calvinistas, para eles serem coerentes, eles não deveriam tomar medida nenhuma, não deveriam tomar nenhum cuidado em relação a essa pandemia que está assolando o mundo aí, a epidemia do coronavírus. Dizendo o seguinte: se vocês creem que Deus tem tudo determinado, se vocês acreditam que Ele planejou tudo, então não adianta nada vocês se guardarem dessa doença, porque se Ele já determinou que vocês vão ficar doentes ou que alguém vai ficar doente, não adianta a pessoa se proteger. Então esse tipo de argumento é um argumento infantil, um argumento bobo, um argumento antibíblico. Nenhum calvinista jamais ensinou nada disso. E esse argumento é irresponsável porque nós não sabemos, quando alguém fala assim, nós não sabemos do impacto que isso pode ter sobre a vida de alguém. Alguém menos avisado, menos preparado pode pensar, essa pessoa tem razão, e levar a sério uma crítica como essa, uma palavra como essa, e não tomar os devidos cuidados e sofrer consequências terríveis por causa disso. O que, na realidade, o cristianismo ensina, não somente o calvinismo. O calvinismo é uma expressão, a meu ver, a melhor expressão do entendimento bíblico. Mas o que o cristianismo, na verdade, o que a Bíblia, de fato, ela ensina acerca disso? Eu vou apontar aqui para vocês um versículo apenas, no Salmo 127. Veja o que esse salmo diz. É um cântico de romagem, é um cântico de peregrinação. Algumas bíblias dizem que é um cântico cântico dos degraus, porque a palavra significa um cântico de subida, daí a ideia de alguém subindo para Jerusalém. Por isso é um cântico de romagem, faz parte de um grupo de salmos da Bíblia que tem esse nome. É um salmo de Salomão. Veja o que diz o Salmo 127, esse salmo, no versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o que nós como crentes, como cristãos, como calvinistas ou não, o que nós entendemos acerca disso? Nós entendemos que, de fato, os planos de Deus estão acima dos nossos cuidados. Nós cremos nisso. Nós cremos que se o Senhor não cuidar de nós, realmente não vai adiantar nada eu me proteger. Esse texto aqui não foi um teólogo de Genebra do século XVI que escreveu. Esse texto aqui é um texto bíblico e fala realmente isso. Ele diz que se o Senhor não guardar a cidade, o trabalho da sentinela será inútil. Se o plano de Deus, se o propósito de Deus, se Deus na administração dos seus atos decidir que ele não vai guardar a cidade será invadida, havendo ali uma sentinela atenta ou não. Esse salmo mostra isso claramente. No entanto, isso não significa, e o Salmo não diz isso, e em nenhum lugar na Bíblia isso é dito, isso não significa que os moradores da cidade ou os governantes da cidade devem remover a sentinela. Não. Por quê? Porque nós, os crentes, os que conhecemos a Bíblia, não afirmamos isso. Nós não afirmamos isso pelo seguinte: nós sabemos que pode ser que Deus queira guardar a cidade. E para isso, ele usará a sentinela. A sentinela será o seu instrumento para ele proteger a cidade. Como nós não sabemos se os seus planos misteriosos, seus planos não estão aí ao nosso alcance, a sua mente não está aí ao nosso alcance para nós podermos vasculhá-la e conhecê-la nos seus detalhes, os seus planos futuros para nós não sabemos se ele vai usar a sentinela ou se ele vai desprezar a existência da sentinela. Nós não sabemos disso. Então o que nós fazemos? Nós colocamos a sentinela. Se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar, inclusive usando a sentinela. Isso é sabedoria. Se ele não quiser nos livrar, ele não vai nos livrar, ainda que nós tenhamos ali a sentinela. Eu quero dar um exemplo disso
um exemplo disso no livro de Neemias. Eu vou mostrar aqui para vocês, Neemias no capítulo 4, é interessante, porque Neemias, ele conhecia esse salmo. Neemias escreveu muito tempo depois de Salomão ter escrito esse cântico dos degraus, esse cântico de peregrinação, e esses cânticos eram muito conhecidos em Israel, então Neemias certamente conhecia esse salmo. Mas veja o que ele faz quando ele está trabalhando na edificação do muro, e ele percebe que a sua obra está prestes a ser atacada pelos inimigos ao redor, o povo da terra ao redor, querendo destruir o trabalho que ele está realizando. O texto diz assim, em Neemias 4,16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Veja, ele ali cuidando, ainda que ele soubesse que Deus é soberano e poderia não querer livrar a cidade. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Veja, mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo consciência clara ali de que o plano de Deus envolvia até o livramento e até a construção, o sucesso da obra, ele não prescinde das sentinelas, das armas e dos cuidados. Então, o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com textos como esse, com a conjugação dessas verdades todas? Nós que somos cristãos, não estou falando só dos cristãos calvinistas, que, a meu ver, vocês sabem, a meu ver, tem um entendimento melhor das Escrituras. Mas o entendimento cristão, bíblico, como é o Deus bíblico, como é o Deus da palavra, como é esse Deus? Esse é o Deus que, se Ele quiser livrar, Ele livra com sentinela ou não. Eu posso colocar ali, tomar todos os meus cuidados, lavar as minhas mãos e evitar aglomerações e tomar todas as medidas. E, no entanto, o plano soberano de Deus é envolver eu ficar afetado pela doença, eu ser afetado pela doença, eu ser contaminado, ser contagiado por esse vírus. Se isso está nos planos de Deus, em vão serão essas medidas todas. No entanto, nós entendemos que o seu plano pode ser diferente. Ele pode querer usar essas coisas todas, a minha higiene, os meus cuidados todos, o meu afastamento das pessoas, para me livrar. O seu plano pode envolver me dar consciência disso tudo para que eu tome as medidas certas e me proteja e assim me livrar através dessas coisas. Como nós não sabemos qual é o plano que Ele tem para nós, é bom agir com prudência. Esse é o ensino bíblico, é assim que a Bíblia mostra que devemos agir em situações como essa. Então não leve a sério esses teólogos irresponsáveis que fazem essas piadinhas tolas com coisas sérias. Não leve isso a sério. Essas lições que eu acabei de passar para vocês, eu fico até surpreso de ter que dizer isso em resposta a supostos doutores da palavra ou até líderes aí de igrejas. É até surpreso isso, porque essas coisas eu aprendia quando eu era criança. Essas coisas eu aprendia nos meus tempos de menino, nas classes de EBD, nas escolinhas ali, na escola bíblica de férias para crianças, nós aprendíamos essas coisas. São lições elementares do cristianismo. Todo cristão com conhecimento pífio, fraco, basilar das Escrituras sabe essas coisas. No entanto, nós temos que dar respostas agora, hoje em dia, até para pastores que não entendem a teologia séria, a teologia profunda e fazem piadinhas, podendo até comprometer aí a saúde das pessoas. Mas que Deus abençoe vocês, considerem essas coisas e tomem bastante cuidado, sabendo, mantenha as sentinelas lá, sabendo que se o Senhor não guardar, em vão serão todas as medidas. A minha súplica é que os seus planos envolvam guardar todos nós, inclusive usando as sentinelas aí do lavar as mãos e do tomar os outros cuidados que nós temos aprendido.
tá ok? Deus abençoe vocês e que essa crise passe depressa. Tchau.